Frei, e por que dizemos que é a nossa profissão de fé? Porque aquilo que nós professamos, toda a igreja professa uma única fé em Deus uno e trino, no Filho que se encarnou para trazer ao mundo a salvação e no Espírito que cumpre a obra do Filho na igreja. Aí vamos falar da solenidade de todos os santos, né? O nosso credo fala dos santos. De antemão, você poderia falar só um pouquinho da solenidade de todos os santos, porque é um dia que a igreja não dedica a um só santo, mas a todos, né? Devemos deixar claro uma coisa, que quando a igreja celebra a solenidade de todos os santos, não significa colocar todos aqueles santos canonizados ou beatificados juntos, São Francisco, Santa Clara, Santo Antônio, ou seja, todos os santos juntos, mas significa celebrar o dia para dizer à humanidade que a vocação universal da igreja é a santidade. Portanto, celebra a santidade nossa, dos vivos também. Não é a santidade daqueles reconhecidos canonicamente pela igreja, mas a santidade destes, daqueles que ainda não são canonicamente reconhecidos, e de toda a humanidade, como vocação primeira de toda a humanidade, de toda a criatura. Ou seja, nós celebramos hoje aquilo que é próprio à vocação originária da igreja, que é a santidade. E no credo fala em comunhão dos santos. O que significa essa comunhão dos santos? Aqui a gente deve considerar uma coisa fundamental. A igreja, ela é uma só igreja, mas em três dimensões. A dimensão terrestre, peregrina, a dimensão purgante, do purgatório, e a dimensão celeste. Aqui não se fala de inferno, é uma outra coisa. Se fala somente de uma igreja peregrina, de uma igreja purgante, daqueles que estão no purgatório, e de uma igreja celeste. A comunhão dos santos significa que não só os santos estão em comunhão com Deus, porque já participam da vida eterna, mas também estão em comunhão com toda a humanidade. Nós fazemos parte desta comunhão porque a nossa vocação primeira é a vocação chamada à santidade. E aqueles que nos precederam, que estão no céu, participando diretamente da comunhão com Deus, ainda estão ligados à história, ou seja, são nossos parentes ou amigos ou pessoas que conhecemos que já participam da vida eterna, mas que de certo modo continuam ligados à história. Tanto é verdade que nós lembramos, nós imploramos ou rezamos, temos reverência por esses santos para dizer que existe uma perfeita comunhão não só com Deus, esses santos com Deus na vida eterna, mas deles também com a humanidade. E o senhor lembra, sabe, mais ou menos, quando essa solenidade foi instituída? Não existe, não temos uma data precisa porque a devoção aos santos ou aos mortos não é uma coisa que pertence somente à vida cristã. Por exemplo, quando nós lemos a Antígona de Sófocles, que é 442 anos antes de Cristo, a devoção pelos mortos já era uma coisa do mundo pagão. Então, quando a igreja nasce, bem instituída, e nos primeiros anos, esta devoção aos santos, a comunhão, a provisão de fé que nós já encontramos no símbolo apostólico e depois no Niceno Constantinopolitano, é algo que vem desde o princípio da igreja. A gente vai no intervalo, já a gente tem 4 minutos. Frei, e por que nós cremos nos santos, né? Os santos está constituído, a falar de santo está ligado ao nosso credo, reconhecido para a igreja, né? Mas por que crer? Tem muita gente que tem uma contraposição, né, sobre essa... O problema é que a fé, as pessoas pensam que a fé seja alguma coisa de privado. A fé não é um dado privado, é um dado comunitário, é um dom que Deus dá. Tanto é verdade que faz parte das virtudes teologais. Então, o ser humano, olhando do ponto de vista antropológico, ele tem uma natureza transcendental. Até aqueles que dizem que não creem, nós cremos em alguma coisa que vai além do meramente físico. Então, faz parte da natureza humana. Então, desde quando o homem é homem, ele acredita em alguma coisa que está para além do mundo físico, material. Quando a igreja fala de comunhão, por que nós cremos na comunhão? Primeiro, porque nós já temos essa natureza inclinada para acreditar naquilo que está para além das coisas normais, das coisas físicas. E depois, porque a fé que a igreja nos transmitiu, ou seja, desde pequenos a igreja incutiu na nossa mente, nos nossos corações,
mas não a igreja como instrumento, porque Deus, né, já te criou com essa natureza aberta para o transcendente, e nós recebemos uma educação cristã que nos leva, né, a solidificar esta fé que nós recebemos de Deus, através do batismo como sacramento, mas através da nossa constituição antropológica como natureza aberta ao transcendente. Por isso nós cremos, né? Não é um dado individual, mas é alguma coisa de objetivo que faz parte da nossa natureza humana. E Nossa Senhora, ela tem um lugar distinto, um lugar especial nessa comunhão dos santos ou não? Claro, nós rezamos, nós acreditamos, professamos também na fé, falamos de Maria, que concebeu, né, o Filho de Deus. É claro, Maria, nós chamamos Imaculada. Por que Imaculada? Porque Maria, ela oferece o próprio corpo, o próprio útero para gerar o Filho de Deus. Quem oferece a carne, a constituição corpórea de Cristo, do ponto de vista humano, quem é? Maria. É a mãe que oferece o corpo ao Filho. Maria não poderia oferecer uma carne manchada pelo pecado. Então foi preservada por um privilégio para oferecer uma carne pura ao Filho que vem constituído no seu útero. Então a Imaculada, ou seja, sem mancha de pecado, claro, na vida eterna tem, né, um valor, não podemos falar de lugar na vida eterna, mas uma condição privilegiada, porque enquanto que nós esperamos a vida eterna para participar desta comunhão plena, Maria já vivia, em certo modo, já aqui neste mundo essa comunhão, porque não experimentava o pecado. Então a gente vai no intervalo comercial e a gente continua falando do nosso tema de hoje, em que cremos, dando ênfase aí ao nosso credo, à nossa profissão de fé. Depois dos comerciais nós iremos falar sobre a ligação sobre o finado, sobre a ressurreição dos mortos, enfim. Fique ligado, Ilha do Amor FM 106,3.